Mês de fevereiro, o mês roxo, um mês de alerta, dedicado também à doença de Alzheimer. Um mês que nos traz o sentimento de também nos dedicarmos cada vez mais a esse transtorno, a essa patologia que tanto afeta a humanidade, a sociedade. A doença de Alzheimer é uma doença degenerativa do sistema nervoso central. Seus principais sintomas estão relacionados à perda de memória, principalmente para fatos recentes, e alterações comportamentais. O fator de risco principal é a idade. A idade acima dos 65 anos é o que caracteriza o principal fator de risco para a população. Com relação aos principais sintomas clínicos da doença de Alzheimer, dois pontos importantes são alteração de memória e alteração comportamental. Com relação à alteração de memória, não é qualquer perda de memória. A principal evidência clínica é a perda de memória para fatos recentes, diferente da evolução do envelhecimento normal ou para situações corriqueiras decorrentes do estresse ou perda de concentração. Então, a principal perda de memória em que a gente evidencia isso como sintoma clínico principal é a perda de memória principalmente para fatos recentes, nomes de pessoas próximas, de processos domésticos corriqueiros do dia a dia. Esses são os principais sinais de alerta. Com relação às alterações comportamentais, situações de apatia, isolamento, alterações do humor, solidão, também são pontos que podem aparecer com o decorrer e a evolução do processo. Vale lembrar que, apesar de ser uma doença evolutiva, existem tratamentos de maneira multidisciplinar ou até medicações que podem diminuir a velocidade dessa progressão e auxiliar muito na qualidade de vida ao longo de 5 ou mais anos. Prevenção. Alguns aspectos são fundamentais, independente da idade, já que a idade é o principal fator de risco, né? Os aspectos principais da prevenção são, primeiro, a preservação da relação interpessoal e o apoio familiar, o convívio social, esse é o mais importante. O controle dos fatores de risco de outras patologias e comorbidades, por exemplo, hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares também. Uma alimentação balanceada, atividade física regular, atividade intelectual, atividade mental, atividade onde há uma manutenção e um auxílio nas atividades cognitivas de cada um. Isso tudo pode, junto, contribuir muito para que a gente possa ter uma prevenção cada vez maior, independente de outros fatores. Para você que está em casa ou familiares próximos, é importante a percepção não só do aparecimento desses sintomas, dessas alterações comportamentais, mas também a identificação de uma piora clínica ao longo de um tempo. Isso é fundamental para que se procure um profissional especializado junto a neurologistas, para que sejam realizados testes, exames, de preferência com profissionais especializados, capacitados, que através de um bom exame clínico, exames complementares, irão conduzir a procura desse diagnóstico junto aos familiares e as orientações necessárias da maneira mais adequada possível.